E com cláusula de desempenho, Londrina perdeu um representante na Câmara Federal. Pois é, desde 2018, esta vigência no Brasil existe para a cláusula de barreira que estabelece um percentual mínimo para que os partidos tenham acesso ao fundo eleitoral, tempo de televisão e também lideranças no Congresso Nacional. Em 2018, esse percentual mínimo era de 1,5% dos votos totais, com a eleição de 9 deputados. Nessa eleição, esse número subiu para 2% e 11 deputados federais. Mas como isso atinge Londrina, né? Essa é a grande questão. O Podemos do Paraná fez 410 mil votos, o que pelo quociente eleitoral garantiria 2 vagas no Congresso Nacional, já que Deltan Dallagnol fez mais de 340 mil votos. Porém, ele acabou indo sozinho para lá, o Dallagnol. O segundo mais votado do partido foi o ex-deputado federal Rauli, que fez pouco mais de 11 mil votos. Para ele ter assumido uma vaga na Câmara, ele teria que ter alcançado um mínimo de 18 mil votos. O cientista Mário Sérgio Lepre explica que com a cláusula de barreira, os partidos terão que ter um mínimo de votos para alcançar uma cadeira no Congresso. Vamos acompanhar. Porque antes, o que você tinha? Então, o Enéas, por exemplo, ele tinha tantos votos que é como se você dissesse o seguinte, os votos do Enéas não é do Enéas, né? Porque o sistema proporcional é assim. Então, os votos do Enéas são do partido. Era o Prono na época, né? Então, o Enéas teve 2 milhões e 500 mil votos. Não, na verdade, quem teve 2 milhões e 500 mil votos foi o Prono. E aí, 2 milhões e 500 mil votos são quantos por cento de votos? São tantos por cento de votos válidos. Sim. E essa quantidade de votos, de proporção de votos válidos, equivale a quantas cadeiras? Equivale a 5 cadeiras. Muito bem. Aí como é que funcionava antes? Bom, então quem fica com a primeira cadeira? O Enéas, né? Ficou com a primeira cadeira. E as outras 4? Bom, as outras 4 são do segundo mais votado do partido, do terceiro mais votado, do quarto mais votado, do quinto mais votado. Aí chegava no quinto mais votado e houve isso, aconteceu, isso é fato, né? Ele tinha 100 votos. Mas por que ele entrou? Porque, na verdade, e mesmo se o cara não tivesse votos, então resolveram também imputar um mínimo de votos para ter a vaga. É isso que aconteceu nessa situação. Lepre afirma que isso vai obrigar a maioria dos partidos a se fundirem. Segundo ele, é bom para a sociedade porque ajuda a enxugar a quantidade de partidos políticos. Nós temos um excesso de partidos, né? Então você vai obrigando os partidos que não têm respaldo na sociedade a irem se fundindo, a irem, né, buscando fazer uma fusão, poderia ser, ou de repente uma incorporação, né, você pode fazer uma incorporação, um outro partido assume, né? Então essa é a tendência. Nós já tivemos esse ano me surpreendeu o PTB, né? O PTB não conseguiu atingir esse mínimo de 2% aí, é um partido que sempre teve, é um partido forte até, né? Mas o Novo também, Partido Novo, né? Esse ano também não conseguiu. O PSC também, que é um partido que não é tão, mas sempre teve assim, uma representação, né? Também não conseguiu. Ou seja, esses partidos eles estarão sem recursos, tá? 6 partidos não atingiram a cláusula de barreira nas eleições de 2022, que foram PTB, Novo, Solidariedade, PROS, PSC e Patriota. Patriota, gente, hoje tá... Eles se juntam a um segundo grupo formado por siglas que não tinham conseguido superar a cláusula em 2018 ou ainda não existiam, que é o PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU, UP, Agir e Democracia Cristã. Até 2030, o percentual mínimo exigido para ter representatividade no Congresso será de 3% dos votos válidos, o que obrigará um número mínimo de 15 deputados eleitos. Mudanças aí que, como o próprio Lepre já explicou, param com aquela história de um deputado sair puxando todo mundo. Outro. E isso acho que é muito importante. Porque nós temos aí, por exemplo, um caso de um candidato que se não tivesse, por exemplo, né, essa questão, né, de puxar o outro candidato, nós poderíamos ter um candidato eleito com 10 mil votos e um outro que fez 35 mil votos não ser eleito. E se a gente for falar em democracia, em número de votos, em pessoas interessadas naquele candidato, não seria justo. E ainda que a gente tem que considerar que tem o peso do partido dentro de tudo isso, né? Que o peso do partido, ele também ajuda aí a eleger os candidatos. Mas acaba tendo que ter um mínimo. Se você não fizer o mínimo, não entra. E
claro que prejudica aqueles partidos que têm menos representatividade, têm nomes menos expressivos, né? Às vezes a gente vê e acaba não entendendo, porque é uma conta complicada mesmo. Ah, fulano fez 20 mil votos, não entrou, o outro fez 15, entrou. Ah, mas por quê? Porque tem o partido, tem outras variáveis aí que não é só o número, né? Porque se eles fossem fazer uma lista assim, vamos fazer uma lista de 1 a 10, né? Igual a gente viu, né? Fulano fez tantos votos, aí você fala, não, esses tantos aqui passaram, né? Fizeram o número de votos necessários, seria justo porque ele recebeu o maior número de votos da população e aí seria interessante que ele entrasse, mas não é assim. Aí vai ter toda essa análise dentro do partido, vai ter esse coeficiente, vai ter cláusula de barreira, né? Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem. Gente, fulano fez muito mais voto do que o outro lá e não entrou, mas por quê, né? Porque essa conta é complicadíssima. Mas acredito que a grande mudança que deveria ocorrer, além dessa, que é interessante, é o que a gente já comentou aqui. Os partidos deveriam ser obrigados a dividir fundo eleitoral entre os candidatos igualmente. Nós deveríamos ter um partido recebendo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O partido tem 10 milhões para fazer campanha para deputado. Ele tem 10 candidatos a deputado, é 1 milhão para cada. Pronto. O partido é obrigado. Mas a gente viu, né? Candidata, por exemplo, a deputada federal, que recebeu 1.200.000. Aí ontem, por exemplo, o Cobra falou que recebeu 230 mil. 230. Então, assim, tudo bem que eles nem... Eu estou comparando aqui pessoas que não são do mesmo partido. Mas mesmo assim, a gente sabe que dentro do partido teve gente que recebeu 1 milhão, outros 200, 300 e outros nada. Zero. Um abraço só. É por isso Quando deram, né? É por isso tem uns que nem um abraço recebe. É por isso que em casos como esse acontece, por exemplo, que a Maria Valadão está fazendo aqui. A Maria Valadão não foi mais para cima. O pessoal está comentando com relação ao Raul que a gente falou ali. E o Paulo André colocou: nossa, o Raul foi candidato? Ele nem sabia que o Raul tinha sido candidato. Por quê? Porque alguns partidos, como o caso pode ter sido o caso do Raul, ele não recebeu dinheiro suficiente para fazer campanha. Então ele não viu o Raul na TV, não viu o Raul, de repente, santinho do Raul, sei lá, um banner do Raul, entendeu? Porque precisa ter dinheiro, precisa ter dinheiro para fazer isso na rua. E não é só isso. Numa campanha estadual, você precisa ter lideranças nos municípios fazendo essa movimentação. Porque o cara não é onipresente, ele não vai estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o que ele precisa? De lideranças fortes nos outros municípios, divulgando o trabalho, fazendo contatos, né? Buscando aliados. E isso não é um trabalho que faz também da noite para o dia, mas Sim. que precisa de dinheiro. Ninguém vai trabalhar de graça. E que me entendam bem, não estou aqui fazendo... defendendo que é para dar mais dinheiro, e não estou fazendo campanha para o Raul, só usei porque a questão do comentário da live foi sobre ele, foi um assunto muito comentado nos últimos dias aqui, realmente, porque o Raul, ele tem uma carreira política longa. Sim. Não é? Foi 7 vezes deputado, foi secretário da Fazenda do período em que o governador era o Beto Richa. Antes do Beto Richa também era secretário de Fazenda. Responsável pelo MEI. Responsável pelo MEI, pelo Simples, não é? Tem uma extensa carreira com grandes projetos. Tem proposta, né? Tinha proposta quando ele estava Bom, que continua lá para a reforma tributária que não aconteceu. Exato. Né? Acho que tinham 3 grandes propostas. A dele era uma das que estava bem cotada lá no Congresso. E acabou não se elegendo e chamou a atenção, né? Porque ele precisava aí de 18 mil votos, de acordo aí com... Fez 11 mil. E aí acabou não entrando e ficou expressiva essa questão por conta realmente do Deltan ter feito aí mais de 300 mil votos e ele não ter conseguido atingir o coeficiente do partido. Eu tô tentando achar aqui quanto que o Raul até teve de voto certinho? De fundo partidário. De fundo partidário. Até tô buscando aqui, vamos dizer, qualquer coisa, se eu encontrar no Divulgar Cândido aqui, eu já falo durante o nosso programa. Bacana.